Fala galera, beleza? Bom, a história de hoje é sobre um casal em que a namorada começou a tocar no assunto relacionamento aberto. Ela falou uma vez, ela falou duas vezes e na terceira vez ela apareceu com a ideia de abrir a relação. Se você gosta de histórias reais, acompanha mais essa daqui comigo. O personagem principal da história se chama Felipe, na época ele tinha 23 anos e ele é da região de São Paulo. Tudo começou quando o Felipe começou a fazer estágio em pesquisa num laboratório, numa universidade muito conhecida aqui de São Paulo. E lá ele conheceu uma menina chamada Thalia, né? Basicamente ela começou a acompanhar o Felipe ali, porque ela já era desse local. Eles começaram a trabalhar junto e aí, né, os dois tinham a mesma idade, mesma faixa de idade, tinham coisas parecidas ali e começou a rolar uma paquerinha. Até que um dia a Thalia convidou o Felipe para uma festa na casa dela, onde ela dividia com uma aluna da faculdade dela. E aí eles acabaram dançando juntos, deram uns abraços e deram uns beijinhos. Nesse mesmo dia, a Thalia disse que não estava buscando ninguém, mas que ela gostou do Felipe. Então, por isso ela quis ficar com ele ali aquele dia. A partir desse dia, né, depois da festa, eles começaram a se ver todos os finais de semana. Eles ficaram apaixonados, também se viam no trabalho, né, de vez em quando, se ajudavam no trabalho e começaram a se falar todos os dias via troca de mensagens. Após 2 meses, né, desse namoro, a Thalia tocou num assunto. E aí ela perguntou pro Felipe: o que você acha de relacionamento aberto? O Felipe simplesmente falou que ele não sabia muito bem ao certo, que ele nunca teve relacionamento aberto, até porque ela era a primeira namorada dele, né? Então ele nunca teve oportunidade. E aí ele perguntou, né? Por que você tá perguntando isso? Ela falou: nada, só curiosidade. Aí passou 3 meses, né, dessa relação. A Thalia até falou: e aí, quando é que você vai me pedir em namoro, né? E aí, passou uns dias, o Felipe aproveitou um passeio que eles foram fazer e acabou pedindo ela em namoro. Após 4 meses desse relacionamento, a Thalia tocou novamente no assunto de relacionamento aberto. E ela falou: você não gostaria de ter um relacionamento aberto? Falou também que um amigo tinha e que era ótimo, pois o casal, né, desse amigo dela, tanto o rapaz quanto a moça tinham a oportunidade de aproveitar tudo que a vida tinha a oferecer, ou seja, se outras pessoas legais aparecessem na vida deles, eles poderiam aproveitar, já que eles tinham uma relação aberta. Aí o Felipe, né, falou, de novo esse assunto, né? Ele falou: você tá querendo abrir a relação? Né? Ele falou: já é a segunda vez que você pergunta sobre isso. Aí ele falou: se você quer abrir a relação, eu topo. Eu topo. Ou a gente também pode terminar e você pode ficar livre para fazer o que você quiser, caso seja da sua vontade. Aí a Thalia desconversou e falou que não, que ela estava apenas entrando nesse assunto. No quinto mês de namoro, a Thalia começou a ficar um pouquinho estranha, um pouco distante do Felipe e começou a falar coisas sobre que ela deveria curtir mais a vida, porque ela era nova, né? Ela também começou a ficar um pouco indisponível e ela sempre dizia que ela estava ocupada, né, com os últimos anos da faculdade e também com o estágio dela. Felipe perguntou se ela estava afim de terminar, né, caso tinha alguma coisa errada. Ela disse que não, que também estava apenas comentando e que era culpa dos afazeres, né? E aí, com 6 meses de relacionamento, a Thalia fez uma viagem a trabalho e após retornar dessa viagem, no final do ano, ela perguntou: você não acha que nós deveríamos abrir a nossa relação? O Felipe ficou surpreso, né? Porque uma pessoa que toca muito no assunto, muito provavelmente está querendo algo com aquilo, né? Ele disse também para mim que ficou chateado por dentro na hora que ela falou sobre isso, né? Deu um gelo nele assim. Mas ele disse que topou. Ele falou que não era o que ele queria, só que gostava dela. Então ele pensou: por que não? Né? Não tem problema. E aí, nesse mesmo momento aí que eles estavam conversando, eles decidiram as regras ali na hora.
As regras do relacionamento aberto deles eram não contar aos parentes, não ficar com colegas do trabalho, não ficar com amigos uns do outro, não contar com quem ficou e não contar quando ficou com alguém. Nisso era final do ano mesmo, tipo, os últimos dias do ano, assim, quando eles decidiram, assim, a conversar, acho que era até dia 31 de dezembro. E aí o ano iniciou. E aí o que aconteceu automaticamente? Eles pararam de se ver aos finais de semana, pararam de se falar muito pelo WhatsApp, assim, de mandar mensagem um pro outro, era só de vez em quando. E aí ambos acabaram focando em seus estágios na sua faculdade e eles se falavam só de vez em quando. O Felipe seguiu o jogo, né, da relação, né, porque basicamente acho que era o que a namorada dele queria. Então o que ele fez? Ele mandou mensagem para algumas amigas dele, ele contou que ele estava numa relação aberta e aí ele acabou ficando com 3 amigas nesse período de 6 meses, assim, se sentindo confortável com isso. Tipo assim, não tô fazendo nada de errado, esse é o meu novo relacionamento agora, né? Um fake relacionamento, né? Teve um dia que eles se encontraram, né, nesse período aí, depois que abriu o relacionamento, no estágio, né? Que eles faziam no mesmo local, mas nem sempre se viam. Mas um dia eles se encontraram, a Thalita estava toda arrumada e ela falou que ela tinha um compromisso no shopping. Ela disse que ela tinha encontrado uma pessoa para fazer um trabalho da faculdade. E o Felipe logo desconfiou, falou, não, tem alguma coisa estranha, eu tô achando que ela tem um encontro. Só que ele também não podia falar nada porque o relacionamento era aberto, né? Podia reclamar ou falar alguma coisa para ela. Aí no fim desse dia, que a Thalita saiu, né, para ir fazer esse trabalho da faculdade, ela ligou pedindo para dormir na casa do Felipe, porque ia ficar ruim para ela voltar para casa dela, ficar muito tarde, ela morava num bairro meio perigoso. E os pais dela não iam gostar que ela fosse chegar tarde. Então ele falou: tudo bem, pode vir aqui para minha casa. Ela chegou, tomou um banho, se arrumou para dormir. E na hora que os dois deitaram, o Felipe olhou para ela e percebeu que tinha uma marca no pescoço dela. E aí ele simplesmente falou: tem uma marca vermelha no seu pescoço. Aí ele simplesmente pegou a coberta, virou pro outro lado e foi dormir chateado, sem poder falar nada. Após 12 meses, né, de namoro total, né, e 6 meses depois de terem aberto o relacionamento, a Thalia procurou o Felipe precisando da ajuda dele no trabalho. E ele foi lá e ajudou, né, ajudou a própria namorada fake, né. Aí a Thalia passou a precisar muito da ajuda dele nos projetos dela e ela estava querendo ele por perto, né? Ela tinha muitas coisas para fazer de compras, de coisas que precisava de dirigir, precisava fazer de madrugada com os projetos de pesquisa dela. E aí ele era muito útil, né? Nesse sentido. E aí, o que ela fez? Ela propôs. Ela falou, não seria melhor a gente voltar a ter a nossa relação fechada de antes? E pro Felipe, tava tudo bem. Ele falou, tá bom, vamos sim, vamos tentar. Aí a Thalia ficou muito feliz, né? Que ele aceitou ter novamente a relação fechada. Aí ela disse: que bom que você aceitou, já que você não ficou com ninguém. Aí o Felipe falou: na verdade eu fiquei com 3 amigas. Aí a Thalia respondeu: como assim 3 amigas? Então você me traiu? Pá! E deu um tapa nele, assim, um tapa no braço dele, né? Aí o Felipe falou: ué, como assim eu te traí se a gente tinha um relacionamento aberto? Aí a Thalia respondeu: eu achei que você não ficaria com ninguém. E aí, né, Felipe ficou assim, como assim, né? Só você ia se dar bem, né, nessa história, né? E aí, basicamente, a Thalia também explicou que ela só ficou com uma pessoa durante esses 6 meses de relacionamento aberto e foi com uma menina, pois ela queria se descobrir e ela queria saber se ela ia gostar e aparentemente não foi nada demais. Ela ficou com a menina lá da faculdade, ficou algumas vezes, matou a vontade dela e no fim ela quis voltar a continuar com o Felipe. Depois dessa história, né, dessa conversa, o Felipe achou que aquilo uma viagem total, assim, né, um pouco de falta de maturidade dela. Ele deixou seguir e os dois continuaram a namorar por mais alguns meses. Bom, teve um dia em que o Felipe marcou
um compromisso de trabalho com uma colega dele, uma amiga dele, que a Thalia conhecia essa menina. A Thalia ouviu a ligação, ficou com ciúmes. E aí, após o evento, que o Felipe encontrou com a amiga dele do trabalho para fazer um trabalho, né, que eles tinham para fazer junto, a Thalia ligou para o Felipe e o acusou de traí-la com essa amiga. E aí falou para ele que queria terminar. Aí o Felipe basicamente só respondeu que a nossa relação já terminou há muito tempo. E aí, por fim, eles terminaram. Bom, as conclusões que eu posso tirar dessa história é que quando gostamos de alguém, nós aceitamos entrar em cada furada, né? Cada cilada, ou aceitamos coisas que as pessoas fazem, né? Deixemos fazer com a gente, que eu acho que depois quando a gente amadurece, talvez a gente não aceita mais. Também, quando a gente tem nossa primeira namorada, a gente acha que a vida tem que ser do jeito que é, daquele jeito, daquele relacionamento, a gente aceita aquele relacionamento, porque a gente não tem muita experiência do que é um relacionamento melhor, um relacionamento mais maduro, então a gente também deixa certas coisas acontecerem, né? É interessante também ver como as pessoas só querem se dar bem, né? No caso da Thalia, ela achou assim, eu vou abrir o relacionamento, vou lá ficar com quem eu quero, e só eu vou me aproveitar disso. Eu acho que o Felipe não vai ficar com ninguém, não vai pegar ninguém. E aí não foi o que aconteceu. Ela até falou, que ele traiu ela, né? Como é que existe traição dentro de um relacionamento aberto, né? E eu acho também, né, que a gente precisa ter muita maturidade para um relacionamento aberto. E por fim, fica a pergunta, você aceitaria um pedido de relacionamento aberto? Comenta aqui, deixa um comentário aqui embaixo. Beleza? E se você tiver uma história parecida e quiser contar pra gente, nosso e-mail tá na descrição aí ou nos comentários abaixo. Manda pra gente. Por hoje é só. Valeu!